Porque a lei, os mandamentos da lei, o antigo pacto, todo aquele mover religioso que veio, né, dos costumes judaicos, desde Moisés, né, esse movimento da lei, Paulo diz que ele foi um aio. Aio é um quê? Um condutor, é um tutor, né? Então a lei foi como um aio para as pessoas, mas veja bem, ela foi. Porque o fim da lei foi Cristo, né? Cristo pôs fim à lei porque ele cumpriu toda a lei. Então ele tornou a lei obsoleta, cumprida, ele fechou, né? Então, só que a lei antes de Cristo ela conduziu, ela foi o aio. Só que a partir de Jesus veio o quê? A graça e, consequentemente, como condutor, o Espírito Santo. Então não é mais a letra da lei, é o Espírito que conduz. Nós somos guiados pelo Espírito. Só que as igrejas, chamadas igrejas, né, do sistema aí, elas dizem que são guiadas pelo Espírito, que as pessoas receberam o Espírito Santo lá na igreja deles, só lá que elas receberam, né? E que elas são guiadas pelo Espírito. Mas, na verdade, o que nós encontramos dentro dessas chamadas igrejas é o espírito do mundo. E o que é mais, eu diria, irônico nessa história toda é que eles dizem que são guiados pelo Espírito, que tem o Espírito Santo, que as pessoas já foram batizadas lá na igreja deles, etc, etc. Mas eles são guiados por um outro espírito, que é o espírito do mundo. E o curioso disso tudo é que eles dizem que nós que pregamos a graça é que somos mundanos. Porque, veja bem, na graça, abençoados, na mensagem da graça, existe nela algo que está ligado diretamente à graça, que está intrínseco no entendimento da graça, que é a liberdade. Agora, observe que eu disse liberdade, não libertinagem, né? Quem prega a graça genuína com o temor de Deus nunca vai pregar libertinagem. Mas a liberdade nós temos que pregar, né? Porque faz parte da graça. Então, as pessoas pegam esse entendimento da liberdade, as pessoas no sistema religioso, e elas já levam para a libertinagem, que é uma coisa diferente. E aí eles dizem que nós, da graça, por termos liberdade, por vivermos, né, a nossa vida normalmente, como qualquer pessoa vive, né, curtimos as coisas que eles dizem que são do mundo, né? Então eles dizem que nós somos mundanos. Esse pessoal da graça é mundano, porque esse pessoal prega o mundo, eles vivem no mundo. Ora, todo mundo vive no mundo. Sabe, viver no mundo não é você praticar as coisas normais da vida. Viver no mundo é você praticar os males do mundo, né, as obras más que há no mundo, e também você viver de maneira religiosa. Porque a religião é mundo. Porque, gente, veja bem, mundo é o quê? É o que não vem de Deus, da direção de Deus. Então, as obras más, que são obras da carne, da nossa própria natureza, quando você deixa a sua natureza muito à vontade, né, e faz o que a carne manda, isso é mundo? Claro que é, obviamente. Agora, você ser religioso também é. Só que essa parte aí o sistema não fala. Porque mundo para eles é você ir à praia, que é uma coisa normal, você frequentar um teatro, você ir ao cinema. Tem até algumas denominações hoje, que até antes eram mais radicais nesse sentido, que hoje são mais liberais, entre aspas. Eles já até não implicam muito com isso. Mas até hoje há denominações que não deixam, por exemplo, mulher cortar o cabelo. Porque é pecado, porque... Enfim, eu não vou entrar nisso hoje, tá, amado? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, sabe? Mas é uma bobagem isso, que é proibindo as pessoas, no nosso contexto, né, de hoje, de sociedade, qual a lógica disso? Mas eles proíbem a mulher de cortar cabelo, de se embelezar, porque não pode. A mulher sofre mais, inclusive, né? As mulheres sofrem muito no sistema, porque não pode se embelezar, não pode cortar cabelo, não pode fazer nada. E aí as pessoas, em geral, não podem ir à praia, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque tudo é pecado, entre aspas, né? E fazendo isso você está no mundo. Se você for ao cinema, cuidado que o cinema é mundo. Você pode até assistir esse filme, aquele filme, mas cuidado com esse filme aqui. Ou então, eles assim, proíbem, mas com aquela ressalva. Eles liberam, mas com aquela ressalva, ou então proíbem tudo, né? Então tem uma denominação que até hoje proíbe tudo isso aí. E dizem que isso é mundo. Só que eles não percebem que eles também são mundo, com toda a religiosidade deles. Porque a religiosidade, esse entendimento religioso, as doutrinas do sistema não são de Deus. E se elas não são de Deus, logo elas são do mundo. Porque a origem da doutrina é mundana. Veja bem, amado, a origem da doutrina da graça é o quê? É divino, é celestial.
O apóstolo Paulo, quando recebeu a revelação, ele disse: olha, eu recebi a revelação não por homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Então foi uma revelação de Jesus, do Cristo ressuscitado, no terceiro céu, no paraíso. É algo divino, divino. Agora, o sistema teológico religioso, ele é mundano, porque são entendimentos que não têm respaldo bíblico. Vocês compreendem o ponto? Então, se não tem respaldo bíblico, esse entendimento religioso vem da onde? Vem do coração do homem. Logo é mundo. Então, o que as igrejas, chamadas igrejas hoje, vivem é o espírito do mundo. Nessas denominações não há a direção do Espírito de Deus. Ainda que haja, e há, obviamente, eu até creio que seja a maioria das pessoas, são filhas de Deus no Espírito. São salvas, sempre salvas no Espírito. Mas a mente delas não está salva, não está liberta. As mentes não estão libertas, né? Então as pessoas estão mentalmente presas naqueles sistemas e sendo guiadas pelo Espírito do mundo. Então, ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito do mundo. Tá? Não tem como ser guiado pelas duas coisas. Você não pode se dizer... né, alguém que tem o Espírito Santo e que é guiado por ele, e ao mesmo tempo ser guiado por mandamentos, imposições, invencionices, coisas que não têm relação nenhuma com a palavra de Deus. É só você pensar, irmão, você que hoje está na graça, você tem condições de avaliar. Pensa aí no seu passado religioso. Eu sei que isso é ruim, eu também não gosto muito de lembrar do passado religioso. Mas é bom a gente lembrar de maneira didática. Então, didaticamente, pense aí no seu passado religioso. Pensa aí, amado, em quantas coisas você praticava que não tem qualquer respaldo na graça. Pode ter até um respaldo histórico. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a própria prática do jejum de alimentos. Tem respaldo histórico? Tem, porque na Bíblia você encontra as pessoas praticando jejuns, né? Jesus mesmo de Nazaré ensinando os judeus a jejuarem, né? Você encontra na história dos judeus os jejuns que eles faziam com pano de saco e por estarem de luto e etc. Né? Então, respaldo histórico tem? Tem. Mas tem respaldo no Evangelho? Você substituir a presença de Jesus pelo jejum? Porque o jejum é isso. Ele acaba por ser uma substituição da presença de Jesus. Porque Jesus, ele disse o seguinte: enquanto está com você, enquanto o noivo, que no caso agora é o esposo, que nós já somos casados com o Senhor, né? Então, enquanto o esposo está com vocês, vocês não podem jejuar. Em outras palavras, a presença do noivo tira de nós, né, essa dependência do jejum que tinha antes no Antigo Pacto. O noivo, no caso o esposo agora, a presença dele nos completa, nós não precisamos mais disso. Embaixo do vídeo aí vou deixar um ou dois estudos aí sobre jejum, muito bons, muito explicativos. Então as pessoas vivem aí nos jejuns, que é um exemplo dentre tantas outras práticas, né? Nos jejuns e tal, e dizem que estão sendo guiados pelo Espírito. Ora, amado, se você está sendo guiado pelo Espírito, você não precisa praticar o jejum, você entende que não tem que praticar. Você entende que a prática do jejum, como qualquer outra prática da lei, é uma afronta ao Espírito de Deus, é uma afronta à presença do Senhor em nossas vidas. É uma afronta ao sangue que ele derramou. Amado, o Senhor derramou sangue, ele sofreu, mas sofreu um sofrimento que nenhum ser humano até hoje sofreu igual, para que hoje pudéssemos desfrutar da graça. E as pessoas insistem em ressuscitar o antigo pacto. Então isso é uma afronta ao sangue de Jesus. Por isso que Paulo diz que esse pessoal da lei é inimigo da cruz.